Osmar de Souza Nunes, entre a Antônio Bittencourt e a Brasil. No meio da quadra, essa rua que vai no Marambaia, no meio da quadra aqui antes da Brasil, você encontra Dermonuto com vários profissionais, inclusive Dr. Paulo Roberto de Souza. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Bom dia para falar sobre o assunto importante chamado depressão. Setembro Amarelo, né? Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. Bom dia. Já que vamos falar sobre depressão hoje, a primeira coisa que eu quando acordo, em vez de botar em noticiário e ver às vezes coisas muito trágicas, eu gosto de botar em alguma coisa mais levezinha. O que, por exemplo? Eu boto mensagens, eu sou católico, eu boto às vezes na missa. Legal. E hoje, inclusive hoje, citaram o teu nome numa canal que fala sobre o Caleb. Olha, sim, então, a história de Caleb. Então numa das frases dizia lá assim, seja otimista como o Caleb. Verdade. Tudo vai dar certo, uma coisa assim, então eu achei bem Pensar bacana. pra frente, né? Exatamente, então eu achei, parece que coincidiu com o tema que a gente veio falar hoje aqui sobre seja otimista. Na próxima, né, amanhã, por exemplo, quando acordar, bote seja otimista como o Adilson. Como Adilson. Um Adilson, nome bíblico. Adilson bíblico, né? Pois é. E aí, então, fala sobre depressão. O senhor trabalha muito com a questão hormonal, né? E muitas pessoas estão com baixa hormonal e associam isso à depressão por causa daquele desânimo que bate. Doutor, existe isso? Na realidade, a depressão tem vários fatores hormonais, de neurotransmissores, de vitaminas, inclusive sobre a vitamina D que a gente estava comentando agora há pouco. Então, várias substâncias podem fazer com que a pessoa entre em depressão. Existe vários estágios de depressão. Então, o Setembro Amarelo é um mês que se lembra muito do quadro depressivo grave ou severo, na qual o paciente chega ao máximo de tirar a própria vida. Então, esses são casos que eu não costumo tratar, porque quando eu vejo que o paciente realmente está num estágio assim, eu procuro sempre encaminhar para o psiquiatra, que é a maior autoridade em tratar esse tipo de paciente, porque é um paciente grave e que geralmente ele pode ir ao cúmulo de tirar a própria vida, e que muita gente até tem esse preconceito ou culpa esse tipo de paciente, dizendo que ele é fraco, que ele teve fraqueza em algum momento, mas na realidade ele é um doente. Então a depressão existe, não é frescura, não é bobagem. E o paciente está com déficit de alguma substância ou várias substâncias ao mesmo tempo. Pode ter um acúmulo de várias substâncias, não só hormônio, mas principalmente os neurotransmissores, que são os principais, a dopamina e a serotonina e a noradrenalina. Mas os principais hoje em dia é a serotonina e a dopamina, que a gente encontra em vários tipos de alimentos, mas graças à medicina moderna de hoje, a gente encontra em várias substâncias que a gente usa via oral, via sublingual, via injetável. Então, quando o paciente necessita já de um tratamento mais acentuado, se usa daí a substância química, que são os inibidores da recaptação. Eu não vou falar aqui hoje sobre o caso de suicídio, porque daí é uma patologia mais grave, que eu acho que tem que ser abordada por um psiquiatra, que ele que está apto a cuidar disso. Mas a depressão pode ser evitada com várias substâncias ou várias opções que o paciente possa ter durante o dia a dia para evitar de chegar a uma depressão maior. Porque existem os quadros depressivos leves, existem as alternâncias de humor no dia a dia, que acontece por um problema na família, no emprego. Que é até uma ansiedade às vezes, né? Que gera uma ansiedade, né? Ou que uma angústia por algum um trabalho, ou uma perda de um ente querido, uma perda de um animal de estimação. Então, as coisas que mais geram estresse hoje é mudanças e perdas. Então, a perda da esposa, do familiar, o término de um relacionamento, enfim. São coisas normais dentro da normalidade da vida, e que levam um estado depressivo. E então ele faz lá um quadro depressivo de 5 dias, 10 dias, uma semana, depende de cada um mês, e depois ele volta ao normal como todo mundo. Isso faz parte da vida. A vida nem sempre é todo dia bom. E se eu falo para o meu paciente, você não queira estar todo dia feliz, alegre, abrir a janela, achar que tudo está maravilhoso. Por que não? Porque a nossa vida não é assim. Nossa vida tem dias de mau humor, tem dias que você não está muito bem, depois melhora.
Tem aqueles que têm a depressão do domingo. Ah, eu estou depressão porque domingo eu estou mal. Domingo. Não, domingo você não está depressivo. Tu tá, ou está com ressaca de que bebeu sábado, domingo o dia todo e comeu demais. E domingo está assim. Então não é depressão. Ou desacelerou, né? E daí na segunda ele já... E depois lá na sexta ele já melhora a depressão. Então isso não é depressão. Isso é... Sexta geralmente está todo mundo bem, né? Sextou, já todo mundo melhora a depressão. Então, a depressão ou o estado depressivo tem a ver com várias substâncias, como eu falei, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina. Vou tentar explicar rapidamente como funciona os remédios químicos, que também têm sua função e que é muito importante, às vezes eu tenho que usar também, e os clínicos ou qualquer outro tipo de médico usa também os inibidores da recaptação. Funciona mais ou menos assim. É como se tivesse um centro do humor, o centro da alegria no nosso cérebro. Vamos tentar imaginar assim, lá o centro do humor, que fosse lá embaixo, lá na recepção da rádio. Lá ela receberia a informação que eu estou feliz. Então, como funciona? Eu falo para o Adilson, vai lá embaixo e avisa que eu estou feliz. O Adilson fala para o Caleb fala lá para a Rafaela desce e fala para outro. E, enfim, chega a mensagem lá embaixo. Como funciona o remédio químico? Quando o Caleb sai ali nessa porta e vai avisar a Rafaela que eu estou feliz, o remédio vai lá e fecha essa porta. E o Caleb não consegue voltar. Então o Caleb vai ficar sempre falando ali, Rafaela, não esquece que o Dr. Paulo está feliz, não esquece que ele está feliz, não esquece que Então a substância fica sempre mandando a mensagem dizendo, não, ele está feliz. Sempre ativa. Sempre ativa. Jogando para cima. Então esse seria o inibidor. Então, por exemplo, quando é uma fluoxetina, paroxetina ou citalopram, escitalopram, são o quê? São os inibidores da recaptação da serotonina. Então eles fazem com que a serotonina, no caso você seria a serotonina, fique sempre ali mandando mensagem. Ou os inibidores da recaptação da noradrenalina, ou os inibidores da recaptação da dopamina. Então esses são substâncias químicas que fazem o quê? Que fecham a sinapse lá no neurônio e fazem com que o remédio fique sempre atuando lá para fazer com que a pessoa fique sempre em bem-estar e fique feliz. Só que muitas vezes o que acontece? Falta a substância que produz a serotonina, ou que produz a dopamina. Então daí a gente entra com as substâncias que vão fazer isso. Como? A dopamina vem da fenilalanina ou da tirosina. A serotonina vem do triptofano. E daí o que a pessoa faz? O triptofano tem aonde? Tem no chocolate, tem nas massas, tem na banana, tem vários alimentos que tem a serotonina. Por isso que a pessoa, quando está triste, vai lá e come o quê? Um chocolate. Dá a sensação de prazer. Que dá a sensação de prazer e melhora a serotonina. Então, o chocolate deixa feliz? Claro que deixa. Por quê? Porque ele é gostoso e porque ele tem serotonina. Então, muitas vezes a gente procura usar o quê? Daí o triptofano sublingual, ou via oral, ou injetável, tem na veia, tem no músculo, tem sublingual, em várias formas a gente repor a serotonina. Ou triptofano, no caso. Tem várias formas de a gente repor o precursor da dopamina, que é a fenilalanina, ou a tirosina. Então, o que a gente procura fazer é ajudar aquele produto químico que vai fechar a porta lá para que ele sempre mantenha uma quantidade boa, até a gente conseguir tentar tirar essa parte química. Porque quando tem pessoas que não adianta você aumentar a dosagem do antidepressivo, porque ele está faltando essa matéria-prima para produzir esses neurotransmissores. É isso que a gente tenta fazer. Mas a depressão daí vem de um conjunto de fatores, né? Ambientais, familiares, enfim. E depois tem outras substâncias que também agem na depressão. Por exemplo, a vitamina D. Uma queda da vitamina D faz você ter depressão. Uma queda hormonal, como a própria testosterona ou estrogênio também pode fazer a pessoa ter um quadro de depressão. O metilfolato, a vitamina B12, vitamina B6, o magnésio. Várias substâncias estão correlacionadas com a depressão. Por quê? Porque eles atuam nessa formação lá na sinapse do neurônio. Então é isso que a gente procura tentar fazer para que o paciente evite de evoluir para uma depressão maior e no final o caso de um quadro de suicídio. Mas no caso do suicídio são fatores muitas vezes genéticos, que o paciente tem um quadro suicida mesmo, às vezes familiar, e isso daí tem que ser tomado muito cuidado, manter sempre um tratamento contínuo com o psiquiatra, com a substância química, daí não tem como escapar, não adianta querer inventar de dar só substâncias de produção de serotonina, porque ele tem que ser tratado com química mesmo, e ficar sempre observado pela família, porque é o paciente que geralmente não fala que vai se matar ou que vai cometer o suicídio, ele às vezes é quieto, introvertido, etc. E tem aqueles outros casos que no dia a dia fala, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de sumir, tá? Isso é normal no dia a dia, então isso é temporário. Esse temporário não é o caso que vai
Mas é importante nesse mês de setembro a gente lembrar que esses pacientes que têm um quadro de suicídio, quadro na família, sempre ter o cuidado do psiquiatra para que evite um quadro maior, e a gente vê um número grande de casos no Brasil e no mundo em si. E no sul do país ainda, principalmente. Exatamente. Obrigado, doutor Paulo. Muito agradeço. explicativo, demais aqui, uma aula, né? Dermonutro é a clínica do Dr. Paulo. Mais informações aqui na Osmar de Souza Nunes, no bairro Pioneiros.